O vento cortava as planícies secas do oeste como navalha. A lua cheia, amarelada e inchada no céu, lançava sombras longas e distorcidas sobre o deserto. Bill Cachorro Louco apertou as rédeas do cavalo, sentindo a tensão no ar. Severina Cabelos de Fogo, montada ao seu lado, olhava desconfiada para o horizonte. Havia algo de errado naquela noite. Eles estavam a meio caminho de Vale da Pedra Dançante, um atalho perigoso, mas necessário. A viagem para Pico da Maldição era longa, e Bill não queria perder mais tempo. Haviam boatos sobre estranhas aparições naquelas terras, mas ele nunca foi homem de temer histórias de velhos bêbados. "Tá sentindo isso?" murmurou Severina, segurando firme seu rifle. Bill não respondeu de imediato. Apenas observou as colinas ao redor. O silêncio era absoluto. Nem mesmo os grilos ousavam cantar. Era o tipo de quietude que anunciava coisa ruim. De repente, um uivo longo e macabro rasgou a noite. Não era o uivo comum de um coiote. Era algo diferente, arrastado, como se a criatura estivesse sofrendo ou rindo. Outros uivos ecoaram em resposta, vindo de todas as direções. Severina virou-se para Bill com os olhos arregalados. "Isso não foi normal, Bill." Antes que ele pudesse responder, os cavalos começaram a se agitar. Algo estava chegando. As sombras ao redor pareciam se mover por vontade própria. Foi então que Bill viu olhos vermelhos brilhando na escuridão. Dezenas deles, espreitando das colinas. Coiotes. Mas não eram comuns. Suas pelagens estavam sujas de algo escuro e pegajoso. Seus olhos ardiam como brasas, e suas bocas estavam abertas num sorriso impossível, mostrando fileiras de dentes afiados. Eles não rosnavam, não latiam. Eles gargalhavam. Severina prendeu a respiração. Meu Deus! Os coiotes começaram a se mover, descendo das colinas como uma onda viva de sombras e presas. O primeiro disparo ecoou pela noite e a carnificina começou. Bill puxou os revólveres e mirou no meio da matilha. Se aquela noite era o inferno, ele ia mandar alguns demônios de volta para casa. Os tiros cortaram a noite como trovões secos. Bill Cachorro Louco descarregou seus revólveres nos primeiros coiotes que avançavam. O impacto das balas os jogava para trás, mas o que deveria ser uma morte certa se tornava um espetáculo de horror. As criaturas se contorciam, uivavam em um tom gutural e voltavam a se erguer como se nada tivesse acontecido. Severina Cabelos de Fogo, do alto do cavalo, mirou bem e atirou no crânio de um dos coiotes. A cabeça da criatura explodiu numa chuva de sangue enegrecido, mas os outros continuaram vindo, gargalhando como se estivessem se divertindo com a matança. "Isso não tá certo, Bill", gritou ela, recarregando apressada. Bill não respondeu. Ele já havia notado a anomalia. As balas normais não estavam dando conta. A única coisa que parecia surtir efeito era o fogo. Ele olhou em volta, buscando algo que pudesse usar, e viu um velho carvalho retorcido ao lado da trilha, com galhos secos e folhas quebradiças. "Temos que queimar esses desgraçados!" Ele berrou para Severina, enquanto puxava o cantil de uísque da cintura. Os coiotes estavam cada vez mais perto. Seus olhos brilhavam como carvões em brasa, e o cheiro pútrido que exalavam começava a embriagar o ar. Não eram animais normais. Eram coisas saídas do inferno. Bill desmontou do cavalo num salto e correu até a árvore, arrancando um pedaço de pano da própria camisa e encharcando-o de uísque. Com um fósforo riscado na bota, acendeu a chama. Severina disparava sem parar, mas os coiotes já estavam a poucos metros. Bill não pensou duas vezes. Lançou a tocha improvisada na base da árvore, e o carvalho seco pegou fogo instantaneamente. A luz das chamas iluminou a noite, e por um breve momento, os coiotes hesitaram. Eles começaram a rosnar, recuando ligeiramente.
Suas sombras tremularam nas pedras do vale. Foi quando uma silhueta maior emergiu das colinas. Severina apertou os olhos para enxergar melhor. Bill, aquilo é um homem? O fogo revelou uma criatura alta e encurvada, de pele acinzentada e olhos brancos como leite coalhado. Ela usava um manto de couro velho e segurava um cajado feito de ossos retorcidos. Os coiotes se reuniram ao redor dela, como se esperassem ordens. Bill sentiu um calafrio na espinha. Seja lá o que for, não está aqui para dar boas-vindas. A criatura ergueu a mão esquelética e apontou diretamente para eles. Os uivos cessaram. O silêncio engoliu o vale. Então os coiotes avançaram novamente, dessa vez com uma fúria sobrenatural. E o verdadeiro pesadelo começou. O silêncio durou apenas um segundo. Então o inferno se abriu no Vale da Pedra Dançante. Os coiotes lançaram-se contra Bill e Severina como se fossem projéteis vivos. Os olhos das criaturas brilhavam como brasas, e suas bocas espumavam um líquido escuro e espesso, cheirando a podridão. Bill girou os revólveres e disparou sem parar. Algumas das bestas foram jogadas para trás pelo impacto das balas, mas as malditas se contorciam e voltavam a correr, como se a dor fosse apenas um incômodo passageiro. Severina puxou a faca da bota e abriu a garganta do primeiro coiote que pulou sobre ela. O sangue saiu fervendo, como se tivesse sido aquecido no próprio inferno. Isso tá errado, Bill. Esse bicho devia estar morto. Não se corta o diabo com faca, Severina. Corre. A única vantagem que tinham era o fogo. O carvalho incendiado iluminava o vale, e os coiotes pareciam evitar as labaredas. Bill puxou mais um pano do bolso, amarrou no cartucho de pólvora da cintura e o mergulhou no resto de uísque que ainda tinha no cantil. Fica comigo, Severina. Vamos mandar esses malditos de volta pro inferno. Com um fósforo riscado, o pano pegou fogo, e Bill atirou o cartucho no chão. Uma labareda estourou com um estrondo seco, fazendo as criaturas hesitarem. Mas foi só por um instante. O feiticeiro das colinas, aquele vulto esquelético de olhos brancos e cajado de ossos, levantou a mão e murmurou algo numa língua impossível de compreender. O vento assobiou e os coiotes voltaram a avançar, agora com uma velocidade inumana. Foi então que Bill percebeu. Eles não podiam matar as feras, mas podiam matar a coisa que as controlava. Severina, mira naquele desgraçado. Se ele cair, os bichos caem junto. Ela não precisou ouvir duas vezes. Sacou o rifle e mirou direto na cabeça do feiticeiro. Fica parado, maldito. O velho bruxo abriu a boca em um grito agourento. O som era distorcido, como se vários demônios estivessem falando ao mesmo tempo. Mas antes que pudesse terminar seu feitiço, Severina apertou o gatilho. O estampido do rifle quebrou a noite. O tiro acertou o peito do feiticeiro, mas ao invés de cair morto, ele apenas riu. "Droga!" gritou ela. "Não é um homem, Severina." Bill rangeu os dentes. "É algo muito pior." O vento soprou com força e os coiotes se prepararam para o ataque final. O verdadeiro terror ainda estava por vir. O tiro de Severina fez o feiticeiro recuar um passo, mas ele não caiu. Pelo contrário, seu riso cavernoso ecoou pelo Vale da Pedra Dançante, um som que parecia vir de outra dimensão. "Vocês não entendem", ele disse, sua voz carregada de ecos antigos. "A noite pertence a mim, e vocês já estão mortos." Os coiotes avançaram de uma vez só. Bill mal teve tempo de reagir antes de um deles saltar sobre ele, suas garras rasgando sua jaqueta de couro. Ele girou o revólver e disparou a queima-roupa na cabeça da fera. Dessa vez, o bicho caiu sem se mover. "O quê?" Bill arregalou os olhos. Severina entendeu antes dele. O tiro que acertou o feiticeiro pode não ter o matado,
mas tinha enfraquecido sua magia. Se continuarmos atirando, ele perde o controle das bestas. Bill não hesitou. Ergueu os 2 revólveres e esvaziou os tambor no peito do bruxo. Os tiros atravessaram o velho como se ele fosse feito de sombra. Seu corpo se distorceu, sua pele ressequida se abrindo em rachaduras. Ele cambaleou para trás, soltando um grito que fez as pedras tremerem e o céu se partirem com um trovão sinistro. Os coiotes começaram a se debater, como se estivessem sendo dilacerados por dentro. Seus olhos antes brilhantes agora piscavam, como velas prestes a se apagar. Severina não perdeu tempo. Ela puxou um segundo rifle e disparou um tiro certeiro na testa do feiticeiro. Dessa vez, ele gritou de dor. O vento soprou tão forte que as árvores do vale se dobraram. O feiticeiro caiu de joelhos, sua forma oscilando entre o sólido e o espectral. Então, o impossível aconteceu. Os coiotes soltaram um último uivo e começaram a cair, um por um, como marionetes sem fios. Seus corpos se contorciam, o brilho maldito de seus olhos desaparecendo no escuro da noite. E o feiticeiro se desfez. O vento carregou suas cinzas para longe, dispersando sua existência pelo deserto. Quando tudo terminou, o silêncio caiu sobre o vale. Bill e Severina ficaram ali, ofegantes, cercados pelos corpos imóveis dos coiotes. Severina cuspiu no chão. Se houver outro coiote na minha vida, vai ser cedo demais. Bill soltou um suspiro cansado, enfiando os revólveres de volta no coldre. Se aparecer outro, a gente atira primeiro e pergunta depois. O sol começava a nascer no horizonte. A maldição do Vale da Pedra Dançante tinha sido quebrada.